Fala galera do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje eu separei alguns exercícios dos que eu mandei para casa essa semana aí para vocês poderem estar dando uma revisada, estarem olhando algumas atividades dos capítulos. As atividades que nós vamos fazer e também a nossa prova está baseada aí no volume 2 da nossa apostila, tá bom? Falando sobre os fenícios, persas e hebreus, maias, incas e astecas, os indígenas brasileiros e também sobre o povo grego, a Grécia Antiga, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro exercício, para que vocês possam, para que nós possamos fazer juntos. Vamos lá. Na antiguidade, durante o reinado de Ciro I, os persas construíram um vasto império e governaram diferentes povos, adotando uma política que respeitava as diferenças culturais e religiosas. Essa prática política está exemplificada no fato de, letra A, utilizarem a escrita cuneiforme incorporada dos sumérios. Eles não utilizavam escrita cuneiforme, tá bom? Isso aí a gente já pode tirar de cara a letra A. B. Organizarem militarmente os caldeus após conquistarem a Babilônia. Eles não organizaram os caldeus porque se eles organizassem e militarmente aí o inimigo, ficaria complicado, né? Então já de cara também nós podemos tirar isso aí. C. Libertarem os judeus do cativeiro da Babilônia, que puderam retornar à Palestina. Então, já olhando aqui essa questão, quando nós falamos de persas, a relação com os povos antigos mais latente, mais visível é a letra C. Logo de cara, nós já podemos dizer aí que eles libertaram os hebreus. Tá bom, mas vamos continuar lendo aqui. Letra D. Obrigarem os egípcios a cultuar o zoroastrismo, mesma religião do Império Persa. Nós já vimos lá no enunciado e nós já sabemos também na história que os persas não obrigavam nenhum povo a seguir a sua própria religião, tá? Adotarem a política monoteísta criada pelos judeus, passando a adorar um Deus único. Também não. Lembra? Nós falamos, eles não faziam ninguém adorar os deuses deles, eles tinham, até o próprio enunciado já fala sobre o respeito às religiões que eles tinham, tá? Então eles respeitavam as religiões alheias. Então a resposta certa é a letra C, tá bom? Resposta certa é a letra C. Vamos lá para número 2. Diz assim: qual foi a contribuição da civilização fenícia para a cultura e a tecnologia das civilizações orientais? Lembrando que nós já falamos dos fenícios e sabemos que os fenícios eles eram grandes navegadores. Então vamos lá. A resposta: a grande contribuição cultural dos fenícios para o mundo foi a invenção do alfabeto fonético. Eles foram os primeiros a inventar esse alfabeto, tá? Com o intuito de simplificar as trocas comerciais, e sem falar das grandes obras arquitetônicas, como o Palácio de Salomão, descrito na Bíblia como obra dos fenícios. Então eles eram grandes construtores. Isso daí é uma dos legados que eles deixaram, né, que a cultura fenícia deixou, beleza? Vamos para a próxima questão, questão número 3. Diz assim, ó: os hebreus desenvolveram sua civilização no primeiro milênio antes de Cristo. A respeito delas, podemos afirmar corretamente que, aqui falando sobre os hebreus, letra A importância da história da civilização hebraica se expressa especialmente por meio da formação de um Estado centralizado. Não, né? Sabemos aí que os hebreus eles não começaram a sua história como um Estado centralizado, né? Mas vamos lá. Letra B. A civilização hebraica apresenta traços específicos que
decorrem de seu distanciamento ante as demais culturas do Oriente Médio. Letra C. A importância do estudo dos hebreus se justifica pelo monoteísmo ético que surge e se desenvolve entre eles, constituindo um ponto de partida para o cristianismo e o islamismo. Bom. Letra D. Os antigos hebreus têm como livro sagrado o Novo Testamento, que compreende vários outros livros, dentre os quais está a Gênese, que trata da criação. Vamos lá. E, letra E, a antecedência da civilização hebraica à sumeriana explica a presença de mitos semelhantes às duas culturas. Não. Né? Antecedência, não. Porque, na verdade, os sumérios vieram primeiro aí do que a criação dos hebreus. Tá? Então, letra correta é a letra C. A importância dos estudos hebreus se justifica pelo monoteísmo ético que surge aí e desenvolve aí, constituindo um ponto de partida para o cristianismo islâmico. Por isso que hoje nós estudamos a cultura hebraica, justamente também para entender o porquê do hebraico, né, da cultura hebraica ser hoje o elo entre a cultura cristã e o islã. São as duas religiões que mais crescem no mundo hoje, tá bom? Questão 4 fala assim: o monoteísmo influenciou profundamente a história de um povo da antiguidade, sendo inclusive fator de unidade política para a conquista da Palestina, território onde se ergueu sua civilização. Estamos falando aqui está na cara, né? Nós já falamos sobre eles, dos hebreus, beleza? Então, falando sobre a questão número 5, diz assim, sobre os incas, respondam às questões abaixo. Qual era o alimento sagrado para os incas? E na outra questão diz, qual era o principal deus da religião inca? E aí vamos lá, ó. Principal alimento dos incas, nós temos o milho. O milho é o principal alimento dos incas. E também o deus Sol era o principal, né? Chamado pelos incas de Inti. Se você tiver alguma dúvida sobre os incas mais e astecas, dê uma passada lá no canal e dê uma olhada nos vídeos que falam sobre os povos pré-colombianos. Beleza? Para vocês não ficarem vendidos aí na prova, tá? Na questão número 6 fala assim: os povos que se organizavam em cidades e estados criaram sistemas próprios de escrita e tinham conhecimento sobre arquitetura, matemática e astronomia. Aruaques, Geis, Tupi-Guaranis, Maias ou Patagônios. Qual desses povos eles viviam na América? Aqui, ó, se você for ver, todos esses povos aqui que nós temos aqui, né, são da América, né? Mas aqui, quando fala de matemática e astronomia, nós temos já um destaque para um deles, que é os maias, né? Um dos grupos chamados maias, né? Porque na verdade, aqui, ó, a explicaçãozinha rapidinho: os maias, né, se organizavam em cidades e estados, isto é, cidades autônomas. Lembram lá da Grécia, que nós já falamos? Cidades e estados independentes, Antiguidade, Mesopotâmia, enfim, quando nós falamos de estados independentes, são cidades autônomas. Sua matemática permitiu na astronomia cálculos com exatidão admirável. Apesar de não contar com telescópios, conseguiram prever as datas em que ocorreriam os eclipses, conheciam os movimentos da Lua e do Sol e de Vênus e de outros planetas. Beleza? Vamos lá. Sétima questão e última. Fala assim, ó: sua economia baseava-se no cultivo de milho, batata e tabaco.
desenvolveram a tecelagem e cerâmica e a metalurgia também, né? Metalurgia do bronze, do cobre. Sabia trabalhar metais preciosos como ouro, prata e utilizavam lhama como animais de carga. Vamos lá, falando sobre as lhamas, nós já temos até fotos no livro que fala aí sobre, vem mostrando sobre esses povos. Os maias, astecas, os incas, os tupi-guarani ou os caraíbas. Qual deles? Logo de cara são os incas, que utilizavam muito as lhamas, tá bom? Galera, é o seguinte, eu espero poder ter ajudado vocês, né? Fiz aí esse vídeo bem rápido, falando aí, fazendo uma correção aí de alguns exercícios, para ver como eles se aplicam nas nossas atividades. Eu espero poder ter ajudado vocês. Caso você tenha alguma dúvida, vai lá no nosso canal, tem vários vídeos falando sobre esses temas, explicando exatamente sobre esses pontos, tá bom? Galera, então, fiquem com Deus, um grande abraço e valeu!